Ferreira e o João Ventura. Será um programa inteirinho com o espetáculo deles gravado no Teatro Lorival Batista. Muito bom e imperdível, com certeza. E ainda no programa de hoje a gente vai mostrar também mais um pedacinho do que foi esse espetáculo que nós gravamos lá no Teatro Lorival Batista. Meu querido José Bezerra Lima, uma honra recebê-lo aqui no programa. Estou sabendo que o senhor é sergipano, mas já está radicado em Salvador, Bahia. É um sergipano. Já lhe deram o título de cidadão baiano lá, não? Ainda não. Não, mas está em vias de... Porque depois de um livro, de um tratado desse... Eu também sei que o senhor faz parte da academia... Da Academia Literária do Amplo. Essa academia que fundou... Ele é o patrão. Correspondente da Academia Gloriense de Letras. Ah, que maravilha. Presidida pelo Jorge Henrique. Mais uma tarefa fantástica do meu querido Saracura, junto com o Domingos Pascoal. Domingos Pascoal e Antônio Saracura, eles são onipresentes, estão em toda parte. Teve alguma coisa a ver com letras, literatura, estão os dois juntos. E acho fantástico, nós estávamos combinando até, conversando aqui em off, que o nome dele é Antônio Francisco de Jesus. Antônio Francisco de Jesus, o Saracura. Acabou, ninguém fala, ninguém chama ele mais de Antônio Saracura e ele gosta. Ele é filho de Zé de Pepedo, do pé da Serra de Itabaiana. Então o senhor foi para Salvador garoto ainda? Não, garoto eu sou agora, mas tá certo. Eu fui para Sergipe em 1976, eu fui para Bahia em 1976. O senhor foi estudar lá? Eu já fui, adulto, eu era fiscal de rendas em Sergipe, fiz concurso para auditor na Bahia e fui para lá, para a Bahia. E lá na Bahia, não esqueceu as origens aqui, principalmente as origens do sertão. Não posso esquecer, estou me aposentando agora, vou voltar para Sergipe. Já comprei uma casinha na Aruana, estou voltando para Sergipe. Olha que coisa boa. Aonde é que vem essa paixão pelo cangaço? Olha, quando eu era menino, no colo de minha mãe, nos terreiros, nas noites de lua, escutava os meus tios, meus pais contando histórias, né, os causos de Lampião. E aquilo ali ficou na minha mente. E já adulto, uma amiga minha do povoado Alagadiço, que eu nasci no município de Frei Paulo, num povoado chamado Alagadiço, Bernadette, uma professora, escreveu uma história do povoado de Alagadiço e pediu para eu fazer o prefácio. Para eu fazer o prefácio, eu li o livro dela e ela falava na morte de um cangaceiro chamado Zé Baiano. E eu me lembrei das histórias que minha mãe contava. E Zé Baiano que foi morto lá em Alagadiço. Morreu lá em Alagadiço. Então, falar sobre Zé Baiano, e os jovens de hoje sabem quem é Zé Baiano? É preciso dizer aos jovens que Zé Baiano era um cangaceiro Lampião. E os jovens de hoje sabem quem é Lampião? Então eu achei que no prefácio eu devia tocar nesse ponto, para os jovens saberem quem foi Zé Baiano, quem foi Lampião. Para eu escrever isto, eu tive de fazer uma pesquisa, me apaixonei. Só abrindo um parênteses, o Zé Baiano era um dos mais violentos cangaceiros Lampião. Não era o Zé Baiano que ferrava as mulheres com... Na verdade tem muita lenda. Os autores costumam dizer que ele tinha o costume de ferrar mulheres, que ele estuprava. Na verdade, Zé Baiano era um homem respeitador. Ele batia de palmatórias nas mulheres que usavam roupa curta, decote. Ele era todo respeitador, nada de estupro. E depois, ele não tinha o hábito de ferrar mulheres. Ele ferrou 3 mulheres num dia só. Eram mulheres de soldados, soldados que tinham batido na mãe dele. A mãe dele se chamava Teodora, morava lá em Xorroxó, na Bahia. E a polícia passou lá em Xorroxó e queria que a mãe dele informasse onde é que o filho estava. Dona Teodora não sabia. Logo, mãe. Então, mãe. A polícia bateu na velha com uma coronhada que afundou o casco da cabeça. Então, esses soldados destacavam no destacamento de Canindé. Quando o Lampião entrou em Canindé, o Zé Baiano pediu ao capitão,
eu queria que me autorizasse eu fazer uma vingança em uns soldados que bateram na minha mãe. E Lampião disse, o que fizeram com sua mãe não tem perdão. Você aqui hoje, você é Lampião, o que fizer está feito. Então ele ferrou 3 mulheres. Ele não tinha, portanto, costume de ferrar mulheres. Ele ferrou 3 mulheres em um dia só, que eram mulheres ligadas a soldados. Uma era irmã, tinha outra que era As coitadas das mulheres não tinham nada a ver com a história, né? Uma das mulheres, na hora de ser ferrada, disse isso. Moço, não me ferre, que culpa eu tenho de meu irmão ter batido? Aí ele disse, e minha mãe, que culpa tinha? Que culpa tinha? Vem cá. Então, ele, na verdade, ele ferrou. Ferrava no rosto. Ferrou no rosto. A mulher chamava-se Maria Marques. Eu acho que lá em Alagadiço, no Museu do Cangaço, tem uma foto dela, com a marca do Antônio Porfírio. Antônio Porfírio. Tem aquele museu lá em Alagadiço, no Porfírio. E aí, aí você começou a se apaixonar por essa história e caiu para fazer a pesquisa. Há quanto tempo você vem pesquisando? Olha, Pascoal, eu passei 11 anos porque eu tenho uma coisa, um defeito. Um defeito que é uma virtude. Olha lá, perfeccionismo. Que coisa terrível. Tudo que quero fazer bem feito. Então, eu ia escrever um livro, comecei a pesquisar, me apaixonei pelo tema, passei 11 anos para escrever esse livro. Passei 11 anos. Fiz mais de 30 viagens pelo Nordeste, eu bati os 7 estados. Eu andei em todos os locais onde Lampião esteve. E para fazer esse livro, eu além de fotos, eu fiz os mapas. O livro é cheio de mapas, você está vendo aqui? Estou vendo aqui, olha. E esses mapas, deixa eu pegar a câmera aqui para mostrar. Esses mapas, para fazer um mapa desse, tem que ir lá, porque são mapas de fazenda. Os mapas oficiais só mostram cidades grandes, povoado não aparece, e os nomes das fazendas, dos riachos, as serras. Isso eu tive de ir lá e muita perspicácia, com muita tenacidade, fiz mapas e marquei as coordenadas geográficas dos locais onde aconteceram coisas importantes. Porque os velhos que conheceram Lampião ou já morreram, estão gagás. Já tiveram derrame, não tem mais lembrança, não falam mais. Então, a memória, as fontes primárias sobre o cangaço estão desaparecendo. Certas coisas que eu fiz aí, se eu não fizesse, não ia ser feito mais, porque não tinha como ressuscitar o passado. Então, as pessoas não sabem direito mais onde foi que aconteceu um determinado fato. Então, quem me apontou o local, eu marquei as coordenadas geográficas do local onde aconteceu aquele fato. A Vera, que é a neta de Lampião, que é minha querida amiga, Vera Ferreira. Amigo dela, amigo da família, enfim, colega. Enfim, é uma pessoa realmente maravilhosa, pessoa fantástica, uma grande guerreira. Como é que ela viu a publicação do livro? Olha, Vera Ferreira leva... Porque ela preserva muito a imagem a defesa da imagem do avô. Se você contar um fato que aconteceu, e aconteceu mesmo, Vera Ferreira, no próprio livro dela, ela conta aquele fato. Ela escreveu um livro com Antônio Amari, o livro é de Virgulino a Lampião, e ela conta os fatos. Se você conta um fato, isso a história não se muda, a história aconteceu bem. O que Vera não tolera é invencionice. Aleivosia sobre o avô, chegaram a escrever que Lampião era gay. Então essas coisas Vera não tolera. Aquela história que ele jogou o menino para frente, passou no alto e... Tudo lenda. Isso aí, acho que é exagero também. Tem uma lenda. Lampião jogou uma criança para cima e aparou no punhal. Jamais faria isso. Eu passei 11 anos pesquisando, nunca vi nada parecido, nada semelhante, nada. Outra. Lampião fez um cangaceiro comer 1 quilo de sal porque reclamou de uma comida. Nunca aconteceu isso. Lenda.
Tem outra história que Lampião chegou numa cidade e como os moradores estavam em cima da torre da igreja e atiravam embaixo, ele disse, vamos sair daqui porque nessa cidade até os santos atiram. Nunca aconteceu Essa isso. história foi em Capela? Em todo lugar contam. Diz que foi em Mossoró, foi em Capela, em todo lugar. Isso é lenda, faz parte do folclore, talvez para fazer um gracejo, mas é folclore, nunca aconteceu. Existem algumas correntes, a gente tem notado isso ultimamente, principalmente nos últimos anos, onde, hoje nem tanto, mas já houve um tempo que foi mais forte isso, de transformar Lampião dentro de uma possível ideologia política, né? Como se ele fosse um grande guerrilheiro ou alguma coisa assim. Como é que você enxerga isso? Olha, Pascoal, é uma pergunta que se faz constantemente. Lampião era herói ou bandido? Lampião não era nem herói nem bandido. Era um cangaceiro. Estude Lampião como um cangaceiro, nem querendo endeusá-lo, nem querendo pintá-lo de demônio. Lampião era um cangaceiro. Cangaceiro era a profissão da moda, aí por 1910, 1930, era a profissão no sertão. No sertão, em virtude da falta de chuva, as pessoas só tinham duas profissões. Ser cangaceiro ou ser soldado para ir atrás de cangaceiro. Era volante. Era as volantes. Então, ou você entrava num bando ou entrava numa volante. Ser vaqueiro de quê? Uma fazenda só precisa de um vaqueiro. Ele tem centenas de ovelhas, de cabra, de vaca. Só precisa de um vaqueiro, não precisa de muita gente não. Roça, que roça? Fazer roça onde? Para vender a quem? Não tinha estrada para escoar safra, não tinha. Não. Então, a profissão no sertão, os jovens, quando estavam com 10 anos, 11, ficavam doidos para completar 14 ou 15 anos para ser cangaceiro. Era a profissão. E as moças, muita moça, claro que o pai queria proteger as filhas, mas muita moça era doida para fugir com o cangaceiro, porque cangaceiro tinha o dinheiro. E mulher gosta de dinheiro, mulher gosta de homem valente, homem frouxo como eu, mulher não gosta não. Então as mulheres gostam de homem que tenha dinheiro, perfumado, cheiroso, bom, e assim era Lampião. E os cangaceiros eram assim. Era assim. Agora, talvez por isso, por exemplo, Volta Seca nasceu em Itabaiana, num povoado em Itabaiana. Saco Torto. Saco Torto. Perto de Malhador. E foi para o Lampião, não falha a memória, aos 11 anos de idade. 11 anos. Cuidava dos cavalos do Lampião. O grande sonho da garotada na época, você me lembrou agora, era realmente essa, era ser cangaceiro. E ele foi ser cangaceiro porque era o grande sonho dele. Exato. E foi um dos mais violentos, segundo o informe. Olha, e Maria Bonita, porque os homens eram bonitos e cheirosos, como você disse. Olha, eu antes de fazer esse estudo... Bonitos eu não sei, mas cheirosos, mas eu pensava que os cangaceiros eram homens que viviam sujos, poeirentos, suados. Bom, eles suavam muito nas viagens, mas quando chegavam num lugar onde tinha um tanque, um riacho, primeira coisa, tomar banho, pegava um frasco de perfume, despejava na cabeça. Despejava na cabeça, se molhava todo o perfume e chama onde é que tem um sanfoneiro aqui? Chama o sanfoneiro, convida as mulheres, vamos fazer uma festa. E para chachado, cangaceiro não tinha cansaço. Pois é. Amanhecia o dia dançando. E uma outra coisa fantástica, porque quem me dá entrevista hoje aqui no programa junto com você, é o Robério de Itabaiana, que está fazendo um belíssimo trabalho sobre Volta Seca, Robério Santos. Está fazendo um trabalho sobre Volta Seca, que, além de cangaceiro, é um excelente compositor. Né? Músicas que talvez pouca gente saiba hoje, músicas importantíssimas, músicas do nosso cancioneiro popular, a exemplo de Acorda Maria Bonita, né? Acorda Maria, é do Volta Seca. A Mulher Rendeira, que ele gravou do Volta Seca, em parceria, inclusive, com o Lampião. O Lampião compôs muitos versos né? E várias outras músicas. Ele, inclusive, quando ele saiu da prisão, depois de 20 anos preso, foi morar em São Paulo, conseguiram gravar um disco dele. Um LP. Um LP. Ele cantando, o próprio Volta Seca cantando,
que eu ganhei de presente, mas que o Roberto já tinha esse disco, ele está fazendo o trabalho e tal, qualquer dia nós vamos mostrar aqui no programa. Então, o Volta Seca, que era de Itabaiana, tá certo? Também foi um dos cangaceiros, dizem as histórias dos cangaceiros, talvez os mais violentos do bando Lampião. Não sei se é verdade. O Volta Seca nasceu no povoado Saco Torto, que na época era município de Itabaiana, era um município grande, depois foi desmembrado, hoje fica município de Malhador. Fica entre Malhador e Riachuelo, povoado Saco Torto. Eu estive no local dos torrões da casa do pai de Volta Seca. Você chegou a conhecer Volta Seca pessoalmente? Não. Porque ele conhecia. morreu, acho que em 97, alguma coisa assim. Na época eu não estava interessado. Eu poderia ter conhecido, mas não era o meu interesse. O Volta Seca ficou na história como um grande cangaceiro, mas na verdade ele era um menino de recado. É que naquela época, ele era um garoto, tinha 11 anos. A polícia adora contar vantagens, muitas vezes não teve vantagem nenhuma. Mas o que interessa é a versão. O fato não interessa, o que interessa é a versão. Então, muitas vezes uma volante corria de Lampião, mas quando chegava no primeiro povoado, passava o telegrama dizendo que botou Lampião para correr. E a prisão de Volta Seca, quando Volta Seca foi preso, ele estava com uns 15 anos. Ele entrou no bando com 11, com uns 15 anos ele foi preso. E quando foi preso, o governo, para mostrar que o governo age, o governo é governo mesmo, instruiu os jornalistas para que colocassem aquilo ali como um grande feito. Então deram corda à Volta Seca para ele falar, e Volta Seca, imbecil, caiu na onda dos jornalistas e contou coisa que ele nunca fez. Ele pegou mais de 30 anos de cadeia por causa das besteiras que ele contava. Tinha coisa que ele nunca fez, mas para aparecer... A vaidade. Aquela vaidade, e os jornalistas gostando, colocavam manchete, as declarações dele. Então ficou o Volta Seca como uma coisa, uma pantera, um homem terrível, grande cangaceiro. Na verdade era frouxo, só tinha coragem no meio do grupo. No meio do grupo todo mundo tem coragem, né? Mas em certas situações, quando a polícia cercava, Volta Seca corria com tanto medo que jogava o rifle. Várias vezes foi preciso arranjar outra arma, outro rifle, para dar para ele, porque ele tinha jogado o rifle no mato para correr mais livre. Então, na verdade, o Volta Seca era menino de recado. Como ele era menino, muitas vezes Lampião queria entrar numa cidade ou num povoado, e como um menino ninguém desconfia, mandava Volta Seca ir em trajes civis, chegar na cidade para verificar o ambiente, se tinha perigo. Então ele era, para mandar Lampião, queria mandar um bilhete para alguém, Volta Seca, era menino do recado, não foi grande cangaceiro, mas ficou na história como um dos principais cangaceiros de Lampião. Ele, o Diabo Louro, que era o Curisco, né? Enfim. É a produção da gente que a gente não tem mais tempo. Eu gostaria muito de sentar aqui e conversar. Inclusive tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que era sobre a agiotagem. Diz que o Lampião era um grande agiota. E Zé Baiano. Zé Baiano emprestava dinheiro aos figurões da política, inclusive. Aos políticos. A Casa da Seda, aqui na rua João Pessoa, ele emprestava dinheiro para o dono da Casa da Seda. E esses usineiros daí desses engenhos da Cotinguiba, Zé Baiano emprestava dinheiro para eles. Isso pode ter sido um dos motivos da morte de Zé Baiano também. E o próprio Lampião tem a morte de Zé Baiano foi armada através dos comerciantes foi uma maneira de Frei Paulo. Uma maneira de alagadiço. De apagar as dívidas também. Quem matou foi Antônio Chiquinho. Exatamente. Bom, essas e outras histórias estão aqui no livro de José Bezerra Lima, irmão, Lampião, a Raposa das Caatingas. Mais do que um livro, é um tratado, eu brinco com você, né? Mas é um instrumento espetacular de pesquisa histórica, porque você conseguiu reunir aqui não só fotos, mas, como você disse, né? Foram 11 anos de pesquisa. Pode chamar de tratado, que eu aceito. De tratado, né? Porque tudo sobre o cangaço está aí. Tá, exatamente. Não é só a biografia de Lampião. O pessoal quiser o livro, como é que faz, Zé? Bom, esse livro está na Saraiva e na Escariz. Eu chamo a Escariz de O Templo do Livro,
Meu livro está na Escariz. Eu quero agradecer aos proprietários da Escariz o destaque que deram a essa obra. E também tem. O senhor vai haver lançamento aqui? Olha, esse livro está na 3ª edição. Teve o lançamento, fui na Escariz, o lançamento. Aqui em Sergipe. Em menos de 2 anos está na 3ª edição. Maravilha. Zé Bezerra, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Quero dizer que agradeço demais porque, Pascoal, divulgar um livro é mais difícil do que escrevê-lo. Você está me ajudando muito. Obrigado, é uma honra sempre recebê-lo aqui no programa. Vamos esperar pelo segundo livro. A 4ª edição. Então, o segundo estou livro. escrevendo um livro que vai ter fatos, esses fatos assombrosos da história do Nordeste, inclusive de Aracaju, Sergipe, a Revolução de 24, a Revolução de 26, a morte de Fausto Cardoso. Então tem meus parentes aí nessa... Tem o Augusto Maynard. Primo do seu avô. Augusto Maynard. Augusto Maynard. Uma honra muito grande recebê-lo no programa. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. E se todos se unissem